Bom dia, igreja. Graça e paz. Amém. Louvado seja o nosso Deus por esse ano, por mais um momento que podemos contemplar e adorar ao Senhor. Que o nosso coração seja sempre grato por esse momento que nós temos de cultuar, de celebrar, de aprender, de refletir no tanto que o Senhor tem feito, apesar de muitas vezes a gente achar que Deus não está participando das nossas lutas, das nossas dores. O culto de hoje nós vamos ter o tema de louvor a Deus pelos seus grandes feitos. Que o nosso coração seja tão cheio, mas tão cheio do Espírito de Deus, que a gente possa contemplar, adorar ao Senhor e compreender que, acima de tudo que a gente vê ou sente, está o Senhor nosso Deus. Que Ele enche o meio o seu coração de alegria, para que possamos, no último domingo, no último culto do ano, possamos celebrar e adorar ao Senhor. Vamos pedir para o grupo de louvor iniciar com o prelúdio. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 106, dos versículos de 1 a 5. Salmo 106, de 1 a 5, diz o seguinte: Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados que guardam a retidão, e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Esse salmo, o salmista, ele mostra a grandeza do Senhor, a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor e a salvação do Senhor.
E a gente percebe que todo o plano da redenção, todo o plano que Ele tem para que hoje a gente estivesse aqui como escolhidos do Senhor, Ele desde lá de trás, Ele vem montando, vem traçando esse plano para que a salvação dele seja dia após dia, manhã após manhã, que a gente possa compreender isso, que a misericórdia, a bondade do Senhor, sempre ela vai trazer como consequência a salvação para as nossas vidas. A gente percebe que o salmista, ele vai expressando a bondade do Senhor e ele expressa o quão ruim é o coração de cada um de nós. Mas veja que a característica de cada salmo é sempre mostrar o quão grande, o quão poderoso, o quão misericordioso o Senhor é. A gente percebe que a grandeza de Deus, a cada dia, ela é revelada nos mínimos detalhes. A gente percebe que em cada letra, cada palavra da Bíblia, a gente percebe que a misericórdia, a bondade e a salvação do Senhor. Eu gosto do texto de Neemias 8, que depois de tudo que aconteceu com o povo de Israel, e o povo volta, e é reconstruído a cidade, é reconstruído o templo, é reconstruído os muros, e o povo volta a celebrar o Senhor. E abre-se a palavra do Senhor, e os escribas ensinam o povo, e o povo começa a compreender, e o povo responde com um amém. E aí a gente vê que o próprio Neemias vai acabar falando que a alegria do Senhor é a vossa força. Ou seja, tudo que está escrito aí, que é a bondade, a misericórdia do Senhor, que traz a salvação para o povo dele, ela gera alegria no coração. Olha que bonito isso aí. E olha o que o Senhor nos convida a celebrar, a se alegrar, porque Ele é a nossa alegria. Eu vou pedir para o Leandro estar fazendo uma oração de adoração. Senhor Deus e Pai, obrigado por estarmos na Tua casa nesta manhã, para adorar o Teu santo nome, Senhor. Mais um ano se findando, onde tivemos a oportunidade de ver a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bondade em cada detalhe, em cada cuidado. Senhor, não temos como não render graças a Ti neste dia, não temos como não adorar a Ti, Senhor, porque Tu tem demonstrado o Teu grande amor, tem demonstrado que Tu não muda, a Tua palavra não muda, as Tuas misericórdias não têm fim, Senhor. Por isso, nessa manhã, nós rendemos a Ti toda a honra, rendemos a Ti toda a glória, Senhor, por sabermos que Tu és um Deus perfeito, um Deus santo, um Deus poderoso e merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, Pai. Recebe o louvor da Tua igreja nesta manhã, recebe a adoração, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, Pai, e que o Senhor continue exercendo a Tua graça sobre nós e nos dando, Senhor, condições e alegria, Pai, de estar na Tua presença te louvando, que é o melhor lugar onde nós podemos estar, Pai. Poderíamos estar em tantos lugares, fazendo tantas outras coisas, mas o Senhor nos deu o privilégio, o Senhor nos deu o prazer, a alegria de estarmos na Tua casa nesta manhã, Senhor, com saúde, ou com pouca saúde, ou com nossas debilidades, com nossos problemas, com nossas lutas, com nossas fadigas, Pai, mas aqui na Tua casa, felizes com a Tua salvação, felizes, Pai, com a Tua misericórdia, Pai. Recebe o louvor da nossa igreja nessa manhã. Assim nós Te adoramos e agradecemos no santo nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar esse momento entoando o hino de número 64. E ao som do playback, a igreja se coloca em pé.
cessarão meus lábios de bendizer-te, de cantar-te glória, pois em minha alma tu és sempre, ó Cristo, grata memória. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Quando é ao vivo e gravando, tudo pode acontecer, né? Só espero que a gente não levante a mão e caia duro aqui, né? Que nem o cantor aí esses dias. Muito bem. Continuando o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, vamos fazer a leitura em Jeremias 31, de 31 a 34. Jeremias 31, de 31 a 34, diz o seguinte: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Esse texto que Jeremias ele vai trazendo essa história, trazendo o que o Senhor diz ao povo, ele acaba se concretizando justamente na figura de Cristo, no momento que Cristo faz toda a obra dele, está consumado, e aí a gente percebe que naquele momento, aquela explosão que acontece, que o Espírito Santo, vamos dizer assim, foi inaugurado a todos, o Espírito Santo é chegado e derramado, e esse Espírito que o Senhor Jesus mesmo dizia que viria aquele que iria instruir, iria estar conosco, iria nos consolar. E aí a gente percebe que o texto trata sobre a aliança, sobre a lei do Senhor nos nossos corações, a lei do Senhor que precisa ser guardada e praticada todos os dias. E como a gente praticar e guardar a lei do Senhor, se não for pelo próprio Senhor trabalhando no nosso coração? Como que a gente, sendo pecador, nós conseguimos fazer isso, se não for pela própria obra do Espírito de Deus? Continuando o texto de Neemias, logicamente, ele trata esse momento do culto, que o povo era instruído pela lei, dizia amém, amém, e entendia, e como ele entendia, ele levava o coração ao arrependimento, levava a contrição do seu coração, porque sabia o quanto tinha pecado contra o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Esse último culto do ano, e logo mais nós vamos ter aí as ceias, festividades, solta de fogos sendo soltado, e aí aquele negócio todo que a gente sabe que existe o mundo que serve ao Senhor, os eleitos do Senhor e aqueles que não servem ao Senhor. E a gente percebe a alegria que existe no mundo sem o Senhor,
que na verdade é uma alegria passageira, é uma alegria momentânea, que ela não consegue nem compreender o que quer dizer essa vida. Então a gente percebe toda essa confusão que existe, uma confusão de espírito, que o próprio Evangelho de Deus vai nos trazer ao direcionamento do quanto a gente precisa compreender e andar nos caminhos do Senhor. É muito comum a gente fazer planos, né? É muito comum a gente traçar metas do que eu quero fazer, do que eu quero desenvolver, talvez voltar a fazer inglês, talvez perder mais 10 quilos, né? Talvez mudar de cabelo, talvez eu leia os 7 passos para alcançar uma vida melhor e por aí vai. Então pensa que tudo isso a gente pensa, são os planos que a gente faz, né, para o próximo ano. É óbvio que a gente percebe que a nossa vida todos os dias são tomados pelo o depender do Senhor, pelo confiar no Senhor. E essa confiança no Senhor é cada dia mais a gente compreendendo a palavra do Senhor, nos gera essa confiança no Senhor. Só que no dia a dia da nossa luta, muitas vezes a gente esquece isso. E o esquecer que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e é Ele que direciona a minha e a sua vida, nos gera um pecado que muitas vezes a gente nem sabe que está pecando. Eu convido os irmãos para que a gente possa refletir um pouco mais sobre quem norteia as nossas decisões. Quem é aquele que vai fazer com que os planos dele para a sua vida, o plano de glorificar ao Deus eterno, o plano dele se cumpra na sua vida. Toda essa dependência do Senhor, eu convido os irmãos a abaixarem a cabeça e refletir o quão fora disso nós estamos. E que nesse momento você possa entender que talvez no final do ano que vem a gente não esteja aqui. Ou talvez a gente esteja de uma forma diferente. Ou talvez eu esteja em outro país, sei lá o que pode acontecer em um ano. Mas que tudo seja para glorificar ao nome do Senhor. Meu irmão e minha irmã, reflita no Senhor, confesse seu pecado e peça para o Senhor instruir o seu coração, para que Ele dirija cada vez mais os seus passos. E que neste novo ano você saiba que você depende da misericórdia dEle todos os dias da sua vida. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, Deus soberano, Deus grandioso, Deus de misericórdia, Deus de bondade. Pai, cada vez mais, Senhor, que aprendemos sobre os seus atributos, Senhor, cada vez mais, Senhor, que lemos a sua palavra, Senhor, percebemos o quão distante, Senhor, estamos de cumprir a sua lei, ó Pai Santo, de andar, Senhor, conforme os seus decretos, de andar conforme a sua vontade, ó Pai. Muitas vezes, Senhor, nós declaramos com a boca, Senhor, que queremos andar, Senhor, conforme a tua vontade. Mas o Senhor sabe, ó Pai Santo, que não passa muitas vezes de meras palavras, Senhor. Porque não compreendemos, Senhor, muitas vezes o que significa essa dependência, ó Pai. E o preço, Senhor, que tem que se pagar, ó Pai Santo, por isso. Não compreendemos, Senhor, que o preço desse discipulado, Senhor, pode nos custar a vida inteira. Pai, mas que em tudo, Senhor, te pedimos que o Teu Espírito, Senhor, renove, Senhor, nos anime, Senhor, nos encha, Senhor, com entusiasmo, Senhor, da presença do Senhor, para que a cada dia, Senhor, possamos Te glorificar, Te exaltar, ó Pai Santo,
te dar honras e glórias, Senhor. Sabemos, Senhor, que os dias, Senhor, podem ser dias cheios da sua presença, dias de alegria, mas pode ser dias de dores, Senhor, dias de tristeza, ó Pai. Mas te pedimos, Senhor, que tudo seja para glorificar o nome do Senhor, ó Pai. Te pedimos também, ó Pai Santo, que o Senhor ensina e instrua o nosso coração, ó Pai, para que possamos nos fortalecer, ó Pai Santo, e no dia mau, Senhor, não trepidar, ó Pai. Pai, toma as nossas vidas, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque não confiamos, Senhor, não entregamos. Queremos controlar, ó Pai Santo, queremos que seja feita a nossa vontade, ó Pai. Mas, ó Senhor, o Senhor é o soberano, o Senhor é o Criador, e é o Senhor que detém todo o poder e o domínio de todas as coisas. É o que eu te peço, Senhor, te oro, te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Convido o grupo de louvor a vir aqui na frente para a gente continuar louvando e exaltando o nome do Senhor. E neste momento de louvor e adoração, que possamos trazer os nossos dízimos e ofertas também como uma forma de louvor, gratidão e dependência do Senhor. Bom dia, Igreja Graça e Paz. Convido aqueles que puderem, se coloquem de pé mais uma vez para continuarmos louvando ao nosso Deus. Como diz em Salmos 48, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte. E ele termina dizendo assim: observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Então nós estamos aqui em um culto de gratidão a Deus por mais este ano, sabendo que esse Deus que cuidou dos antepassados, cuidará de nós e cuidará dos que ainda virão e que nele confiam. Então nós vamos com os nossos lábios dizer a Ele que Ele é grande. Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.
Nós somos gratos a Deus, que enviou o seu Filho Jesus, que nos salvou, que nos redimiu, que nos tirou das trevas. E esse Jesus, Ele é o nosso plano melhor para qualquer e toda situação que passemos. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem no olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos e enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. O seu nome é Jesus, Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Amém. E a última canção é uma declaração que nós fazemos ao nosso Deus, que nós confiamos nele. Assim como nós lemos que o nosso Deus já cuidou dos nossos antepassados, Deus cuida de nós e cuidará de nós até o dia que Ele nos chamar ou que Ele voltar. Então nós entregamos as nossas vidas nas mãos dEle, porque nós confiamos somente nele.
Sei que observas o meu coração, por vezes aflito está. São circunstâncias tão adversas, mas tu já conheces, Senhor. Por isso entrego tudo em tuas mãos, confio somente em ti. O melhor sim eu sei, preparado está. Tua palavra jamais mudará. Como posso te agradecer? Sempre cuidas de mim, infinito em amor. Sempre te bendirei, meu Senhor. Sei que observas o meu coração, por vezes aflito está. São circunstâncias tão adversas, mas tu já conheces, Senhor. Por isso entrego tudo em tuas mãos, confio somente em ti. O melhor sim eu sei, preparado está. Tua palavra jamais mudará. Como posso te agradecer? Sempre cuidas de mim, infinito em amor. Sempre te bendirei, meu Senhor. Tua palavra jamais mudará. Como posso te agradecer? Sempre cuidas de mim, infinito em amor. Sempre te bendirei, meu Senhor. Te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque nós cantamos aqui que o Senhor é grande. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa rocha, em quem podemos confiar. Não importa a circunstância, meu Deus. Nós te agradecemos porque por mais lutas e adversidades que passamos, em 2023 o Senhor não nos deixou nenhum segundo. O Senhor sempre esteve ao nosso lado e é isso que nos sustentou. Tire dos nossos corações, ó Pai,
o nosso orgulho, o nosso ego de acharmos que somos nós. É somente o Senhor. E nós te rogamos que para o ano de 2024 e até o Senhor voltar ou nos chamar, o Senhor continue conduzindo as nossas vidas para a tua honra e para a tua glória. Te agradeço por esses dízimos e ofertas colocados aqui no teu altar, que eles sejam usados para que continuemos aqui, te servindo e propagando a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. E continuando nosso culto, convido o pastor Jones para nos enriquecer com a mensagem. Bom dia, irmãos. É bom estarmos no último ano reunidos, louvando a Deus, refletindo sobre a palavra. Essa semana eu acho que a primeira igreja já sabe. Essa semana o reverendo Lucas esteve passando com a sua família e os pais estavam com dengue. Então ele deveria estar aqui hoje. O nosso acerto é que ele pregaria domingo passado, eu pregaria este e ele dirigiria a liturgia. Então ele conversou comigo e ele deveria cuidar dos pais. Ele tomou uma ótima decisão. Nós precisamos cuidar dos nossos pais, isso é importante, das nossas famílias. E seja bem-vindo você que está aqui neste templo dedicado ao culto cristão. Seja bem-vindo você que está nos acompanhando pela internet, está cantando, participando, ouvindo a palavra. E nessa tarde eu quero convidar os irmãos e as irmãs a abrirem suas Bíblias no livro de Lamentações, também conhecido como Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Eu quero ler inicialmente com os irmãos 2 versículos, o versículo 20 e o versículo 21. A minha versão certamente é um pouco diferente da de vocês, mas é só algumas palavras, então continua sendo a palavra de Deus. A palavra de Deus não é só a revista atualizada, não. Nós temos várias versões, boas versões. E o versículo 20 e 21 de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, nos diz: lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Eu quero refletir um pouco com os irmãos e as irmãs nessa tarde, e propor aos irmãos e às irmãs uma retrospectiva de 2023. Certamente os canais, os programas, as TVs aí estão planejando, não sei se já ocorreram, no passado eu acompanhava um pouco, agora eu não acompanho tanto, mas não sei se já ocorreram essas retrospectivas, mas eu tive olhando no Google e dando a pesquisada, elas ainda existem, e são importantes porque nessas retrospectivas, alguns fatos são destacados do que aconteceu durante o 2023. Coisas boas e coisas más, coisas tristes e coisas alegres. E a minha proposta nessa manhã é pedir para que vocês estejam pensando como é que foi o ano de 2023 na vida de vocês. E eu quero refletir sobre esta retrospectiva do ano e olhando também para o ano de 2024, à luz do texto bíblico de Lamentações, à luz do texto de Jeremias.
Eu estive pensando que eu gostaria de falar para um público aqui presente ou na internet, para um mundo que fosse como o mundo da Barbie. Esses dias eu estive com a minha família decidiu assistir a Barbie. Eu falei, não rola, não vou assistir, eu me recuso a assistir a Barbie. E um sobrinho meu falou, não, tio, tem alguns aspectos importantes, isso aqui vale a pena. Aí fizemos a votação, eu fui voto vencido, mas nós devemos participar de tudo em família. Família é algo desafiador, algo problemático algumas vezes, mas não inventar nada melhor ainda. O dia que inventarem, mas não inventaram até hoje algo melhor. E é interessante que, quando eu digo que eu queria falar para um público no mundo da Barbie, porque no mundo da Barbie não existem problemas, que é o mundo infantil, é o mundo das crianças. Claro que os rapazinhos brincam com carrinho, com super-heróis que destroem tudo, mas sejam com carrinhos, ou com a Barbie, ou com bonecas, no mundo das crianças e no mundo das brincadeiras, tudo acaba bem. Tudo acaba bem. Não existem doenças, não existem epidemias, não existem perdas, não existem tristezas, não existe desemprego, não existe falta de promoção quando você espera uma promoção, não existem negócios falidos, não existem perda dos pais, não existem crianças internadas, não existem hospitais cheios porque as pessoas estão doentes. É um mundo sem problemas. Então, quando eu penso em fazer uma retrospectiva, eu gostaria que este fosse o seu mundo. Ou, no mundo do quem? No mundo do quem são carrões, mulheres, picanha para todo mundo, cerveja todo dia, praia todo dia, você não precisa estudar, não precisa trabalhar, você tem tudo à sua disposição. E os triunfalistas poderiam dizer, e Deus te ajudando em tudo isso, para que você não passe por nenhum problema. Só que no mundo real as coisas não são assim. Eu não sei se no teu mundo, no meu mundo, ou no mundo das pessoas que eu atendo semanalmente, não são assim. São pessoas que me ligam no Natal, durante a semana, e dizendo, pastor, eu não sei o que eu faço, eu preciso de oração, e eu gostaria de fazer muito mais do que orar, mas a pessoa precisa de oração naquele momento, porque ela sabe que só Deus pode ajudá-la. O profeta Jeremias foi um profeta longevo, um profeta, inclusive, que teve um ministério longo. Ele começa lá em 626 a.C., e por mais de 40 anos ele profetiza sobre Israel. E a profecia de Jeremias é uma profecia difícil, porque é uma profecia de destruição. É uma profecia sobre fracasso. É uma profecia sobre escravidão. É uma profecia sobre exílio. Quem é que gosta de um profeta assim, A vida de profeta nunca foi fácil. Isso na Metropolitana eu já falei sobre isso. Vida de profeta normalmente não termina bem. Ou ele perde a cabeça como João Batista, ou ele vai para a prisão, ou ele fica solitário, porque a vida do profeta é a vida do mundo real. E Jeremias viveu no momento quando Israel tinha se distanciado de Deus. Israel tinha se esquecido de Deus. Apesar de ter um templo fabuloso, apesar de ter as leis, apesar de todo o ensinamento, mas era uma religião que não servia para nada. Uma religião que conduzia para o inferno e não para o céu. Uma religião que conduzia para a morte, não para a vida. Uma religião que enganava dizendo, vai tudo bem,
É como naqueles filmes americanos, né? Aquela frase, vai terminar bem. O cara perdeu a perna, o braço, vai terminar bem. Não, já não terminou bem. Então Jeremias não era benquisto. Sofreu tentativa de assassinato, foi preso, foi humilhado. Quando Israel faz um acordo com o Egito, ele diz, não faça um acordo, vai dar mal isso, não vai dar certo. E aí eles prendem Jeremias para que ele se cale. Nós não gostamos da verdade. Nós não gostamos da verdade, nós não gostamos das coisas difíceis da vida. Mas a vida é assim, me desculpe lembrar isso a vocês no último dia de ano. Mas a vida é assim. Então Jeremias foi um profeta durante o reinado de Josias, Joaquim, Zedequias, Joaquim. E durante esse período, a Babilônia cresceu, controlou a Síria e invadiu Israel. Então, quando vocês leem, por exemplo, Daniel é o profeta do exílio. Daniel foi um profeta que, em 605, quando Jeremias era profeta, foi levado para o Egito, muito novinho, para Babilônia, me desculpem, e foi levado para Babilônia, com 17 anos. Quem é que tem 17 anos aqui? Vocês são mais velhinhos, né? Não, nem tanto. Né? Alguém? 17 anos. A idade desse jovem, já tentando vestibular ou não, tentando terminar o colegial, antigo colegial não, mas foi para o exílio. A vida dele mudou radicalmente. Em 605. Em 597, o profeta Ezequiel, mais à frente tem o livro de Ezequiel, foi para o exílio também. Deus disse para Ezequiel, você vai ficar viúvo. Eu vou tirar a sua esposa e você vai para o exílio. Que boa notícia, para final de ano, né? Então este momento é muito conturbado e chega o momento em 587, quando Judá é destruído, Judá é levado escravo, o rei é levado escravo, e Jerusalém e o templo são destruídos. Imagine vocês se chegarmos no final do ano sem templo, sem liturgia, sem cântico, sem microfone, sem nada. Então essa foi a realidade de Jeremias. E a primeira reflexão que eu trago para os irmãos, queridos, é o seguinte, que o profeta profetiza. A gente sempre acha que o profeta profetiza e fica esperando, igual Jonas lá, esperar a bagaça acontecer, né? Esperar a coisa pegar, esperar a destruição. Ele olha para Nínive e Deus está demorando, né? Porque Deus é um Deus que muda de planos, Deus é um Deus que espera, Deus é um Deus que dá uma segunda chance e ele fica esperando, depois fica revoltado. Não, o profeta, ele vive as circunstâncias. Então, que eu citei, Daniel, Ezequiel, Jeremias, todos viveram a sua profecia. Tem alguns cristãos que ficam profetizando sobre o final do mundo, apesar que nós que somos cristãos não falamos mais sobre o final do mundo, é a ciência que está falando sobre o final do mundo. E a ciência está dizendo, acabou, não dá mais. O aquecimento é irreversível. E muitas vezes nós ficamos comemorando, em vez de lamentar, como se nós não fôssemos passar por isso. Como se nós não, e alguns esperam, claro que aí tem as posições escatológicas, alguns esperam que Jesus venha antes e livre desta. Eu, pessoalmente, acho, é bom você se preparar, porque eu acho que nós vamos passar pelas dificuldades e tentações. Então, o profeta, a igreja, os cristãos sempre passaram por lutas e dificuldades. E certamente, quando vocês estão olhando aí a retrospectiva de vocês esse ano, vocês tiveram lutas, tiveram dificuldades, tiveram perdas, tiveram tristezas.
Se para você está tudo bem, foi um ano maravilhoso, 2022 foi maravilhoso, 2023 maravilhoso, eu te dou um conselho. Faça um culto de adoração a Deus todo dia, porque você está fora da curva. Existe gente assim? Existe, não é errado, não precisamos nos sentir culpados. Mas essa não é regra, essa não é a modal, essa não é a generalização. A generalização é que passamos por lutas e dificuldades. Então Jeremias, no versículo 20, ele diz: lembro-me de tudo isto e a minha alma desfalece dentro de mim. Eu não sei se a sua alma está assim hoje. Eu não sei se a sua alma que está nos acompanhando pela internet está assim hoje. E o que Jeremias está vendo que faz com que a sua alma desfaleça? Primeiro, Jeremias lembra da situação de Jerusalém e dos seus moradores. Eu não vou ler por questão de tempo, senão eu faria uma mensagem de 1 hora e, graças a Deus, já deixei de fazer uma mensagem de 1 hora. Mas, se você olhar no capítulo 1, versículo 1, versículo 3, versículo 6, Jeremias irá descrever a situação atual dele sobre Jerusalém. Porque Lamentações é um livro, olha que interessante, é um livro de poesia. É um livro de poesia, são 5 poemas, 5 capítulos, mas é um livro de poesia de lamento, de choro, é quase que um cântico fúnebre. E ele está lamentando o quê? Ele está lamentando a destruição de Jerusalém. Já se passou o ano de 586 a.C. e ele lamenta a situação de Jerusalém. E ele diz: Jerusalém está deserta, não existe mais alegria, não existe mais celebração, não existe mais Natal, não existe mais fogo, não tem nada em Jerusalém. Hoje Jerusalém é uma cidade deserta. Jerusalém é uma cidade escrava. Jerusalém, os seus moradores estão fazendo o serviço forçado. Jerusalém é uma cidade aflita, faminta. É uma cidade que foi levada para o exílio. É uma cidade sem brilho, sem líderes. Então essa é a primeira lembrança de Jeremias sobre Jerusalém. Primeira lembrança. Eu não sei se é a sua lembrança. Mas se você tiver lembranças assim tristes deste ano, saiba que isso faz parte da vida, tristemente faz parte da vida, e você não está sozinho. Sofrer sozinho é muito difícil, não é? Sofrer sem fundo musical é muito difícil, não é? O que salva os filmes, na alegria e na tristeza, é o fundo musical. A música é essencial. Então saiba que você não está sozinho porque o povo de Deus sofre também. Certamente nós temos pessoas que passaram por sofrimentos. E você não está sozinho porque Deus está com você. Queridos, este lugar não é a casa de Deus. Não sei se o reverendo Lucas falou diferente, mas eu acho que não, ele se formou no mesmo seminário que eu. Não é isso, Leandro? Não é a casa de Deus. Mas como? Não vivemos no Velho Testamento. O templo de Deus, o templo do Espírito Santo, onde está? Somos nós. Então, Deus caminha conosco. Quando vocês saírem daqui, Deus seguirá com vocês. Quando vocês forem tomar o ônibus, o Uber, ou pegar o carro, Deus está caminhando com vocês. Nas noites tristes, nas noites de choro, Deus está com você lá. Então, Jeremias está lembrando isso, mas nós vamos ver que ele sabe que Deus está com ele. Segunda coisa que Jeremias lembra, ou Jeremias sente o peso da mão de Deus ao olhar a destruição. No capítulo 2 é interessante, Jeremias deixa de falar da Babilônia, passa a falar de Deus. Passa a falar de Deus, lá no capítulo 2.
Uma coisa é profetizar, outra coisa é você viver a profecia. Uma coisa é dizer, olha, as coisas não vão ficar bem. Outra coisa é ir lá na frente e falar, realmente as coisas não estão bem. Então, no capítulo 2, é interessante isso, é uma oração, é um cântico, mas se fosse uma oração feita aqui, certamente, meus irmãos, vamos abaixar a cabeça, vamos orar, e Jeremias ia começar a orar, você abriria um olho. Pô, o que Jeremias está orando? Porque no capítulo 2, principalmente do versículo 1 ao versículo 5, Jeremias vai falar de um Deus irado, ele fala de ira o tempo todo. Lembrando que a perspectiva de Jeremias ainda não é do Novo Testamento. Quem viveu no Velho Testamento vivia em sombras ainda. Hoje nós entendemos melhor Deus e Deus como Pai, porque nós temos Jesus, mas não existe no Velho Testamento esse ensinamento. Deus é Pai, não existe. É com Jesus que nós aprendemos. Existe no Velho Testamento, sim. Deus é o meu pastor, Deus cuida de mim, mas essa relação pessoal, então, Jeremias, mesmo recebendo a palavra de Deus, ele diz que Deus é um Deus irado, Deus não se lembrou mais de Jerusalém, Deus se esqueceu de Jerusalém. Versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 2. Deus não tem piedade. Imagina se falar isso de Deus. Eu vou dizer, meus irmãos, nós estamos diante de um Deus que não tem piedade. Isso beira a blasfêmia. Beira ou não beira? Sim, porque nós sabemos que Deus é um Deus piedoso, misericordioso, abençoador. Mesmo você pecando, você não perde o Espírito Santo, Ele te restaura, Ele te orienta, mas Ele quer você com Ele. Ele fala de um Jeová que é um devorador. A Bíblia, quando usa muitas vezes o termo devorador, é aplicado a Satanás. E Jeremias olha e fala, mas esse Deus é um Deus devorador, não sobrou nada. Deus cortou o poder de Israel, Deus tirou o apoio de Israel, Deus pegou Israel e entregou os seus inimigos. Não só isso, Jeremias vai dizer, depois vocês podem ler, está escrito lá. Jeremias vai dizer, Deus se tornou o inimigo de Israel. Deus massacrou Israel. Então, quando Jeremias olha para trás, é isso que ele vê. E eu vou dizer para você, sinceramente, nós não temos coragem de falar isso uns com os outros. Temos? Não. Vão dizer que você perdeu sua fé. Vão dizer que você não crê em Jesus Cristo. Vão dizer que você não é salvo. Mas quantas e quantas vezes esses sentimentos passou no seu coração? Na sua mente? Deus se esqueceu de mim. Deus me amaldiçoou. Deus me abandonou. Já vi pessoas dizendo isso. Ah, não importa as circunstâncias, eu nunca vou fazer isso. Passe por uma doença séria. Passe por um câncer. Nós temos, eu não sei se é aqui na primeira. Nós temos pessoas na metropolitana esse final de ano lutando com câncer. Porque nós temos uns estereótipos da vida cristã. Quando Jó começa a sofrer, o que dizem os seus amigos? É pecado. Você cometeu alguma coisa, porque quem é de Jesus não acontece nada. Vai pisar a serpente, não vai ficar desempregado. Vai ser sempre vitorioso, vai ter promoção, não vai faltar dinheiro, a mesa vai ser farta. Não é isso que nós ouvimos? Isso não é Bíblia, queridos. Isso não é Bíblia. Não está escrito isso na Bíblia. Jesus nunca prometeu uma vida fácil para nós. O que Ele promete, sim, Ele está caminhando conosco. Assim como Ele caminhou conosco em 2023, Ele vai caminhar conosco em 2024.
Ele não nos abandona. Ele diz: vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Certamente deram os presentes no Natal. Ele diz: vocês imaginam que eu sou com vocês? De forma alguma. Quanto mais eu, quanto mais Jeová, quanto mais o Senhor, quanto mais o Pai vos dará boas coisas. Deus tem bons planos para nós. Deus quer nos abençoar. Deus quer caminhar conosco. Deus quer nos restaurar. Algumas vezes não é o momento. Algumas vezes nós não entendemos. Mas Jesus Cristo, comemoramos o Natal e o ano que vem vamos comemorar a Páscoa, mas Jesus se fez carne, Jesus habitou entre nós, Jesus foi para a cruz porque Ele nos ama. Jesus disse: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. O mundo é condenado pela própria palavra, não por Jesus. Ele veio salvar, Ele veio dar a sua vida, foi por amor que Ele veio. E a última coisa que Jeremias lembra, relembra e faz uma retrospectiva, e ele vivencia isso, é que o que aconteceu com Jerusalém, o que aconteceu com Judá, afetou a relação dele com Deus. E é interessante que no capítulo 3, chegamos lá, ele mistura sua narrativa pessoal com a narrativa da cidade, do povo. Porque o profeta se identifica com o povo. O pastor que é pastor caminha com o povo, entende as mazelas do povo, tenta caminhar com o povo. Então no capítulo 3, e aí sim eu vou ler alguns versículos, Jeremias diz o seguinte: eu estou abalado. Eu não sei se, talvez a fé a gente nunca perde, porque a fé é dada pelo Espírito Santo que habita em nossos corações. Mas a nossa esperança pode ser abalada. Quando você olha para 2024, será que sente esperança? Não. Essas coisas de autoajuda, essas baboseiras, essa infantilidade, não é disso que eu estou falando. Você olha sem saber o que vai acontecer, já foi dito, a gente nem sabe, nem sabemos se estaremos vivos. Mas você olha 2024 com esperança em Jesus Cristo. Então, capítulo 3, Jeremias diz: eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Está falando para Deus. Ele diz: eu vi a aflição, eu vivenciei a aflição, eu passei por isso. E aí, como a cidade orando, Judá orando, ele diz: ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Deus que é a luz, ele está dizendo para o Deus que é a luz, que não pode ser contemplado face a face, ele está dizendo: o Senhor me lançou na escuridão. O Senhor se voltou, versículo 3, voltou a sua mão contra mim. Tocou na minha pele, tocou na minha carne, quebrou os meus ossos. Me sitiou, me cercou de amargura e de pesar, me fez habitar na escuridão como os que há muito morreram. E assim ele caminha. Imagine os irmãos se eu terminasse o sermão agora. Vocês diriam: misericórdia, volta, reverendo Lucas, né? A metropolitana falaria: nós vamos para a primeira. Vamos ver se o reverendo Lucas tem uma mensagem melhor, né? Eu quero trazer essa experiência, talvez vocês não vivenciaram isso, essa experiência tão difícil de Jeremias, para vocês se identificarem com Jeremias. A gente gosta de, nós gostamos de nos identificar com coisas vitoriosas, não é isso? Mas será que em parte a história de Jeremias não é a sua parte? A sua parte que está acompanhando conosco pela internet?
Mas Jeremias, no versículo 21, ele não para nisso. Ele olha o passado, mas ele não para. No versículo 21 ele diz: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. A Revista Atualizada diz: quero trazer à memória o que me pode trazer ou me pode me dar esperança. Só que o grande problema é o seguinte, inclusive já preguei sobre esse texto, a gente vai crescendo, viu, Leandro? A gente vai crescendo na palavra e na exposição. Eu já preguei sobre esse texto dizendo, mas veja o passado tem coisas boas. E tem, não tem? Claro que tem. Claro que tem. A vida não é só tristeza, a vida não é sofrimento. Existiram coisas boas. Muitas vezes o sorriso de um filho, né? A boa notícia do reverendo Lucas e da sua esposa, que está chegando o Timóteo aí, o bebezinho, né? Um neto correndo, um afago de um amigo, de alguém querido, tem coisas boas. Mas pode ser que você esteja numa situação que você diga, meu 2023 realmente foi difícil. Porque nós temos pessoas assim. Temos pessoas que sofrem e sofreram. Então, Jeremias, talvez se ele olhasse o passado, seria difícil. Porque ele anunciou a destruição de Jerusalém, e Jerusalém foi destruída. Ele poderia comemorar, não é isso? Ah, finalmente minha profecia se realizou. Eu sou um profeta que profetizo e acontece. Não é igual esses falsos profetas que ficam falando e não acontece. Mas Deus poderia ter mudado, o povo poderia ter mudado, e Deus tem que ter mudado. Mas é interessante que Jeremias diz, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança, e ele, na minha interpretação, na minha visão, ele começa a falar do que pode dar esperança para ele. Versículo 22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Então ele está falando de um Deus que é amoroso. Eu acho que de certa forma Deus vai falando ao coração dele também. Não é o Novo Testamento, não é o derramar do Espírito Santo, mas nós sabemos que no passado, no Velho Testamento, existiram homens cheios do Espírito Santo e os profetas eram homens cheios do Espírito Santo. O Espírito de Deus. No Velho Testamento não é chamado Espírito Santo, mas Espírito de Deus. Então ele diz, com tudo isso nós não fomos consumidos, porque o amor de Deus foi muito grande. E eu digo para você o seguinte, lembre-se do amor de Deus, não se esqueça do amor de Deus, no passado e nas promessas, nos textos bíblicos. Por isso que é importante ler a Bíblia, estudar a Bíblia e aprender a respeito de Jesus. E ele continua dizendo, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. As misericórdias de Deus não terminam nunca, nunca. O Jeremias que padece, o Jeremias que vê a destruição diz, Deus continua sendo misericordioso. Deus continua sendo amoroso. As suas misericórdias renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Só o fato de termos aberto os nossos olhos hoje, representa a renovação das misericórdias de Deus. Digo a mim mesmo, olhando isso, aí ele muda a forma dele falar, eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele colocarei a minha esperança. A nossa esperança não está aqui, a nossa esperança não está lá fora, a nossa esperança não está na vida, a nossa esperança está em Deus. Vivemos a cada dia na esperança de Deus. Por isso Jeremias diz, a minha esperança colocarei em Deus. Continua dizendo, versículo 25, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Ele está dizendo, tenho esperança em Deus e o Senhor
vai revelar a sua bondade em você. E o versículo 26 diz: é bom esperar tranquilo. Algumas vezes é difícil esperar tranquilo, hein? Eu não sei que quem conversou comigo, eu orei com essa pessoa, está aqui. Nesse momento eu não consigo ver. Mas a pessoa diz: meu coração está tão agitado, eu não consigo ficar tranquilo, tranquila. Eu falei: vamos orar. Vamos pedir o Espírito Santo para tranquilizar o seu coração no meio das lutas e das dificuldades. E Jeremias, no meio de tudo isso, ele diz: o bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor. O nosso Senhor é um Senhor que salva, um Senhor que abençoa. E eu quero concluir, queridos, essa reflexão, essa retrospectiva de 2023, citando um versículo que certamente vocês sabem de cor. E aí já é uma palavra de Jeremias após o exílio. Porque foi um exílio duradouro, 70 anos. Talvez muitas pessoas que foram para o exílio não voltaram. Mas Deus continuou dando a sua palavra no exílio. Os profetas continuaram ensinando o povo. Jeremias 29:10 diz: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar. Outra versão diz: planos de paz. E não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa é a promessa de Deus. Plano de nos abençoar, de nos dar esperança, de nos dar um futuro. Então, independentemente do que você está passando, você que está aqui hoje, você que está me ouvindo, independentemente das circunstâncias, Deus tem coisas boas para você. Primeiro, a grande bênção de caminhar com você. Eis que vou estar com você para sempre. Segundo, Ele tem planos de paz para nós. Ele não é o nosso inimigo. Ele não é aquele que quer nos destruir, mas Ele é aquele que quer nos restaurar. Então, nesse sentido, pela palavra, eu desejo aos irmãos, às irmãs, um abençoado 2024. 2023 já foi, mas um ano abençoado de 2024. Que a graça de Deus, a paz de Deus esteja com você e com a sua família. Em nome de Jesus, amém. Amém. Convido o grupo de louvor para vir aqui. Queridos, vamos orar? Senhor nosso Deus, Deus Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado porque Tu és um Pai bondoso, Tu és um Pai misericordioso, um Pai que não tem prazer no nosso sofrimento, um Pai que nos corrige, mas um Pai que nos restaura. Obrigado porque podemos conhecer deste amor em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque Tu és um Deus misericordioso. Obrigado porque Tu és um Deus longânimo. Obrigado porque o Senhor tem pensamentos de paz para todos nós, ó Deus. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia
e pedimos que, assim como o Senhor caminhou conosco em 2023, o Senhor caminhe conosco também em 2024. E dá-nos um coração sensível, um coração que muda, um coração que se arrepende, um coração que se compadece, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Queridos, amados de Deus, comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, ide em paz. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, extraordinária graça, e a comunhão, a unção, a companhia do Santo Espírito, estejam com vocês e com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Amém. Temos visita de primeira vez? Temos um casal aqui. Qual o nome dos irmãos? Daniela? Daniele? Gustavo, Daniele. Vocês já são de alguma igreja? Não? Ah, da Batista. Que vocês possam, já que não tem, e se estiver procurando, aí vai ter uma briga aí, né, pastor? A gente tem duas igrejas aqui juntos, mas aí, infelizmente, a gente ganha, né? Porque o endereço daqui, né? Aí não tem jeito. Por enquanto, sim, né? Mas assim, que... Ah, tá em Guarulhos, que bom. Que bom. Ih, pastor. Tem um outro pastor também. Que era bom conhecer, né? Não, é brincadeira, irmãos. Que aqui os irmãos têm duas igrejas, né? A igreja a primeira igreja e a igreja metropolitana, que está em reforma, o templo, né? Que fica aqui próximo, não vou falar onde é, fica aqui para a região. E aí, se eu não me engano, até março, né, pastor? Já está quase terminando, né? Mas assim, que os irmãos possam se sentir bem e voltar outras vezes. Temos aqui o pai do Leandro. O nome do senhor é? Esmeraldino. Esmeraldino? O senhor é pastor, né? É um pastor lá do Mato Grosso. 30 anos, pouco tempo, né? Jovem. A senhora a gente já veio aqui, né? Já foi lá em casa, né? E o senhor também. E vocês estão para ficar ou não? Já? Olha que bom, hein? Já é igual um muçulmano, né? Ganha um, vem a família toda para a igreja. É isso aí. Que Deus abençoe vocês também. Temos mais algum? Não, então que Deus esteja abençoando os recorrentes. E
nós temos aí na semana do dia 8 ao dia 12 a semana de oração, que vai ser cada dia, vai ser dirigido por uma sociedade, porém vai ser dirigido, não quer dizer que cada dia vai ser somente aquela sociedade. A gente convida a igreja para vir orar, buscar, clamar ao Senhor, iniciar o ano buscando na presença do Senhor e criando sempre o hábito de orar. Temos mais? Então é isso aí. Por enquanto é isso aí. Então que Deus abençoe. Agora só o ano que vem e que Deus esteja com cada um de nós. Eu e o pastor estaremos lá fora para a gente cumprimentar a igreja.